Um ministro do Supremo cometeu um erro ao vivo. A repercussão foi imediata. O pedido de investigação foi protocolado. E o caso foi arquivado no mesmo dia. Não em semanas, não em meses. No mesmo dia. Sem investigação, sem processo, sem consequência. Agora eu preciso que você preste atenção no que vem a seguir. Porque o problema não é só a velocidade. É quem assinou esse arquivamento. E quando você descobre o nome, a relação histórica dessa pessoa com Gilmar Mendes e a cadeia de favores que costura esse entorno, o que parecia um despacho burocrático, começa a revelar outra coisa. Um sistema que julga todos, mas que protege os seus. E a pergunta que ninguém está fazendo em voz alta é simples e devastadora. Se fosse você, um cidadão comum, sem toga, sem cargo, sem aliados no topo do sistema, esse caso teria sido arquivado no mesmo dia? Se inscreve no canal agora, porque o que vem na sequência não é só sobre Gilmar Mendes, é sobre um padrão de poder que pouca gente está enxergando. Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender a fala que desencadeou tudo. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano da corte, o homem que deveria ser a encarnação da prudência institucional, foi ao ar e fez uma observação que gerou reação imediata. Não foi sussurro em corredor, não foi conversa privada vazada. Foi ao vivo, gravado, replicado. A repercussão veio em minutos. Críticas nas redes, desgaste público e um pedido formal de investigação protocolado contra um ministro do Supremo. Até aqui, o roteiro parece normal. Ministro erra, sociedade reage, instituições são chamadas a agir. Mas é aqui que a história sai dos trilhos. Porque, horas depois, antes de qualquer investigação avançar, antes de qualquer consequência institucional se desenhar, veio a retratação. Gilmar voltou atrás, admitiu o erro, se corrigiu publicamente. E muita gente viu nisso o fim do caso. Não foi. Foi o começo da parte mais importante. Porque a pergunta certa não é por que ele se retratou. É quando, antes da investigação, antes de qualquer consequência, antes que o caso ganhasse corpo suficiente para ser impossível de enterrar, e aí vem a sequência que você precisa gravar na memória. Declaração polêmica, pressão imediata, retratação relâmpago, arquivamento no mesmo dia. Isso não é fluxo espontâneo, isso é engrenagem funcionando. Uma peça acionando a outra com uma precisão que não combina com o acidente. E quando você entende quem acionou cada peça e a relação entre essas pessoas, o episódio inteiro para de parecer um erro isolado de um ministro envergonhado e começa a parecer um sistema se protegendo. O arquivamento veio embalado em linguagem técnica. Não há lesão efetiva a direitos coletivos. Formulação elegante, jurídica, quase asséptica, daquelas que soam definitivas o suficiente para encerrar o assunto sem deixar rastro. Mas em política e em poder institucional, o mais importante quase nunca é a linguagem usada. É quem a usa. Porque quem assinou esse arquivamento não foi uma figura qualquer perdida na burocracia do sistema. Foi o chefe de gabinete do procurador-geral Paulo Gonet. Paulo Gonet não é personagem neutro nessa história. Ele tem vínculo histórico com Gilmar Mendes. Foi seu ex-sócio no IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, sediado em Brasília. E não para por aí. Paulo Gonet chegou ao cargo indicado por Lula, mas sua indicação, amplamente noticiada, teve articulação e apoio direto de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Repara no desenho. Um ministro do Supremo é alvo de uma representação. O arquivamento é assinado pelo homem que chegou ao cargo com o lobby desse mesmo ministro. E a justificativa técnica encerra o caso em horas. Talvez tudo seja perfeitamente legal. Mas legalidade e aparência de independência não são a mesma coisa. E para instituições que vivem de credibilidade pública, a aparência importa tanto quanto a lei. Porque confiança não se constrói só com normas. Se constrói com a percepção de que as regras valem para todos. Sem proximidade, sem blindagem, sem relações pessoais contaminando o julgamento. E é exatamente essa percepção que racha aqui. Quando conexões pessoais e decisões institucionais se cruzam desse jeito, surge uma dúvida que não desaparece com linguagem técnica. Foi um arquivamento jurídico ou foi um sistema protegendo um dos seus? Agora eu preciso que você preste atenção num contraste que vai ser difícil de ignorar. Existe um inquérito no Brasil que foi aberto em 2019. Ele atravessou governo, atravessou pandemia, atravessou eleição, atravessou posse, atravessou escândalo atrás de escândalo. E até hoje não foi concluído. Esse inquérito tem nome. É o inquérito das fake news, comandado por Alexandre de Moraes, usado reiteradamente para alcançar críticos da corte. Expansível, elástico
disponível sempre que um nome novo precisa ser incluído. O próprio Gilmar Mendes acionou esse inquérito para incluir Romeu Zema depois que o ex-governador publicou um vídeo satirizando ministros do STF por conta do escândalo do Banco Master, um vídeo de sátira política, e Gilmar correu para o inquérito. Mas quando a representação chegou contra ele, o sistema não correu. Voou, arquivamento no mesmo dia, sem diligência, sem prazo, sem processo. Pensa no tamanho desse contraste. O mesmo sistema capaz de manter aberto, por anos, um inquérito contra críticos da corte, conseguiu enterrar em horas uma representação contra um ministro da própria corte. Isso não é velocidade, é seletividade. E seletividade judicial tem uma tradução simples para o cidadão comum. As regras existem, mas não valem igual para todo mundo. Para quem critica o STF, o inquérito não tem prazo, não tem limite, não tem fim. Para quem compõe o STF, a investigação não chega a começar. Uma arma que demora anos para julgar inimigos e horas para proteger aliados. Isso é o que está acontecendo no Brasil em 2026. E quase ninguém está falando sobre isso com a clareza que esse contraste merece. E agora chegamos na parte mais incômoda de toda essa história. Porque o problema não foi só o arquivamento, foi o precedente. Porque se a lógica implícita dessa decisão é houve erro, houve retratação, portanto não cabe investigar, então a retratação não foi só um gesto político de um ministro envergonhado, virou escudo jurídico. E isso abre uma pergunta devastadora. Esse princípio vale para qualquer brasileiro se você, cidadão comum, sem toga, sem cargo, sem aliados, no topo do sistema, cometer uma conduta potencialmente ilícita, pedir desculpas publicamente e se retratar, o sistema recua, a investigação desaparece? Ou essa lógica só floresce quando o réu tem assento no Supremo Tribunal Federal? Porque se a regra muda conforme a posição de quem erra, já não estamos falando de igualdade jurídica. Estamos falando de imunidade de toga. Uma imunidade não escrita, não admitida, nunca declarada oficialmente, mas que aparece nos momentos que importam, na velocidade do arquivamento, na assinatura do aliado, no inquérito que nunca acaba para uns e nem começa para outros. E é aqui que o caso Gilmar Mendes para de ser sobre Gilmar Mendes. Passa a ser sobre o Brasil, sobre o tipo de país que aceita silenciosamente que existam duas versões da lei. Uma para o cidadão que acorda cedo, paga imposto, obedece regra e ainda assim enfrenta um sistema lento, pesado e implacável quando chega a sua vez. E outra para quem ocupa o topo desse mesmo sistema, para quem o inquérito não tem prazo, para quem a retratação encerra o caso, para quem a toga funciona como escudo invisível contra as mesmas leis que deveriam valer para todos. O STF que se apresenta como guardião da democracia brasileira. O STF que fala em igualdade, em Estado de Direito, em proteção dos mais fracos. Esse mesmo STF arquivou em horas uma representação contra um de seus ministros, enquanto mantém aberto há anos um inquérito contra quem ousa criticá-lo. E a pergunta final não é jurídica, não é técnica, é moral. Quando o acusado é um ministro do Supremo, a lei continua sendo a mesma? Você sabe a resposta. Eu sei a resposta. E o Brasil precisa ter coragem de dizê-la em voz alta. Comenta aqui embaixo, porque esse canal existe para fazer as perguntas que o sistema prefere que fiquem sem resposta. Compartilhe agora, não por mim, por quem ainda acredita que toga e cidadão comum respondem pelas mesmas regras. Ativa o sininho, porque a próxima peça dessa história sobre como o inquérito das fake news virou arma permanente nas mãos do STF já está sendo montada. Até o próximo vídeo.